Boa. E o mesmo, então, foi visto que não só em AVC ou doença cardíaca que ela demonstra essa proteção, essa queda na hipertensão, mas também em derrames e ataques do coração, ataques cardíacos. E talvez você saiba, talvez não, mas doenças ligadas ao coração é a doença hoje que mais mata no mundo, à frente de qualquer outra. Hoje, então, a gente vai falar sobre um alimento que é muito fácil de colocar no dia a dia, muito, muito fácil, se vocês já não colocam. É barato, é muito saboroso, a gente consegue fazer inúmeras receitas com ele. E o mais importante, consumir esse alimento com regularidade, ou seja, todos os dias, auxilia muito na proteção da nossa saúde, do nosso bem-estar e na nossa longevidade. Uau! Para isso, eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. Pensem comigo. Imaginem que vocês vão no mercado e vocês precisam comprar um pão integral. E esse pão integral que vocês escolhem, que vocês pegam lá, vocês já olharam lá no nosso blog o artigo sobre como melhor escolher os alimentos integrais, né? Então vocês já sabem como escolher um alimento integral. O artigo está lá no nosso site, claudiashots.com. E na embalagem diz que esse pão que vocês têm nas mãos tem vários grãos e sementes. Comum, né? Hoje em dia, ainda mais. Boa. Dentre as sementes que mais comumente estão nos pães, tem a semente de linhaça. Já ouviu falar dela? Já lembrou dela? Daqui a pouco, até se tu pegar um pão que tu tem dentro do teu armário, pode ser que ela já esteja presente ali dentro. A semente de linhaça. Tu conhece? Tu já comeu ela? Escreve aqui nos comentários, interage com a gente, isso vai ser bem legal. Enfim, ela é muito fácil de encontrar, né, dentro de alimentos que a gente já consome, principalmente os alimentos integrais. Então, agora a gente, inclusive, já tem massas que são feitas de farinha de linhaça, o que é sensacional. Fora isso, a gente consegue encontrar a farinha de linhaça na seção do supermercado dos alimentos naturais, assim como nas casas naturais, a gente consegue comprar a granel. Uma facilidade muito boa, né? Porém, a gente ouve muito falar da fibra da linhaça, né? Por um motivo. Ela é uma fonte de fibras e ela ajuda a ir aos pés. Mas ela tem muito mais que isso. A gente vai ver hoje que a gente tem 9 benefícios, no mínimo, que a semente de linhaça nos proporciona. Olha só. Então ela é sensacional para o nosso corpo, para a nossa vida, e isso em várias etapas da nossa vida, e é o que a gente vai ver hoje juntos. Então, para começar, vamos começar pelo que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, né? Que é sobre como a linhaça, a farinha de linhaça, ela nos auxilia a ir mais ao banheiro, né? Evitar a constipação intestinal. E também ela ajuda a manter o peso. Ela ajuda a gente a perder peso. Mas e por quê? Bom, nesses dois aspectos é principalmente porque ela tem uma alta concentração de fibras, né? Assim como todos os alimentos de origem vegetal são fontes de fibras. Então, nesse ponto, a linhaça ela entra junto com todos os outros alimentos. Mas ela não apresenta uma coisa assim tão especial que ela seja a única dentro do grupo que consiga fazer isso, né, para o nosso corpo. Até aqui tudo bem. Então, a gente já entendeu que por causa disso, é porque ela tem uma alta concentração de fibras. As fibras a gente encontra em alimentos de origem vegetal, como, por exemplo, em saladas, em frutas, folhas verdes. Eu sempre falo folhas verdes, mas são as saladas, né? Alface, couve, brócoli, couve-flor, nos feijões também, grãos integrais e tudo mais. Porém, um outro ponto muito importante. O consumo de farinha de linhaça ajuda no controle da hipertensão. E olha só, porque a hipertensão é uma das coisas que mais acomete os brasileiros, na verdade, mais acomete a população adulta no mundo. E cada vez mais a gente vê pessoas jovens começando com hipertensão. O que muito tem a ver com o nosso estilo de vida, né? Um estudo foi conduzido com pessoas que apresentavam hipertensão. E nesse estudo, então, eles para 2 grupos, um grupo foi de controle, não aconteceu nada, eles só olharam o que acontecia ao longo desse período do estudo, com um outro grupo, que foi o que realmente, então, colocou a mão na massa, né? Eles começaram a consumir farinha de linhaça todos os dias. E com isso, eles tiveram, no final do estudo, uma queda de 10 pontos na pressão. 10 pontos. Ok,
pode até parecer que não é grande coisa, né? Ah, tá, 10 pontos, ok, grande coisa. Porém, se a gente for olhar o que esses 10 pontos de redução na hipertensão, na pressão arterial representam em relação à proteção que a gente começa a fazer a partir disso no nosso corpo, é como no estudo foi citado, é uma diminuição, poderia reduzir o risco de AVC em 46% e doença cardíaca em 29%. Já pensou poder reduzir 46% o risco de ter um AVC ou 29% de desenvolver uma doença cardíaca porque tu simplesmente colocou a farinha de linhaça todos os dias na tua alimentação? Isso é ou não é algo sensacional. É por isso que a farinha de linhaça está aqui nessa nossa primeira aula, né? Esse nosso retorno, o grande retorno das nossas aulas ao vivo, porque ela é sensacional e ela é muito fácil da gente. A gente vai ver muito mais ao longo dessa aula, então fica aqui comigo. Boa. E o mesmo, então, foi visto que não só em AVC ou doença cardíaca que ela demonstra essa proteção, essa queda na hipertensão, mas também em derrames e ataques do coração, ataques cardíacos. E talvez você saiba, talvez não, mas doenças ligadas ao coração é a doença hoje que mais mata no mundo, à frente de qualquer outra. Então, vamos e convenhamos, é algo sensacional que a gente pode fazer por nós. A gente daqui a pouco já vai ver como que a gente pode fazer isso, tá bom? Boa. A gente começou falando, eu trouxe esse dado para vocês, que cada vez mais pessoas jovens, né, estão desenvolvendo hipertensão. Porém, a prevalência de hipertensão, ela aumenta, sim, conforme a nossa idade. Porém, isso não é para todos. Não é para todas as pessoas que, conforme a idade vai chegando, a hipertensão entra na vida. Um exemplo é em pessoas, isso a gente também tem essa comprovação em inúmeros estudos, mostrando que pessoas que se alimentam majoritariamente de alimentos de origem vegetal, ou seja, alimentos integrais, frutas, grãos integrais, sementes como a semente de linhaça, e que tem também uma baixa ingestão de sal na alimentação, não apresentam alteração na pressão sanguínea com o avançar da idade. E esse fato é bem interessante, porque quando a gente fala sobre redução de sal, muitas pessoas falam, mas eu nem coloco tanto sal assim no meu alimento. A maior presença do sal, ela não está necessariamente no sal de cozinha que a gente coloca no nosso alimento, quando a gente faz lá o arroz, faz o feijão. Apesar de que nesses alimentos a gente com certeza pode reduzir, sempre tem espaço. O nosso paladar ele se acostuma muito com isso. Porém, a maior parte da presença do sal está em alimentos industrializados. Tanto que quando a gente pega um alimento e olha lá a lista de ingredientes, ou vê a tabela nutricional e vê a quantidade de sódio, em muitos alimentos a gente se apavora. Inclusive naqueles que a gente pensa que não teria necessariamente sódio acrescentado. Então aqui é um ponto bem importante para a gente começar já essa nossa aula, esse nosso ponto em relação à hipertensão. Que a prevenção de qualquer coisa, de qualquer doença, de qualquer coisa que nos acometa, ela vem em primeiro lugar. E isso a gente consegue fazer através da nossa alimentação e do nosso estilo de vida. Sensacional, né? Boa. Agora que a gente já, então, concluiu a parte da hipertensão, eu vou tomar um gole da água. Peguem a água de vocês, dá tempo. Me coloquem, né? Vão me ouvindo e daí vocês vão... conseguem ir lá, pegar um copo d'água ou pegar a garrafinha d'água até do lado. Faz bem, vamos lá. Muito bom. Fica muito bom. Testem. Depois me contem. Boa, a gente falou então sobre a hipertensão e agora a gente vai para um outro ponto, que nesse ponto é muito sensacional, mas é a forma como a semente de linhaça também ajuda na prevenção do câncer de mama.